Que a graça e a paz do Senhor seja com você, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem nos visita nessa noite? Faça um sinal com a sua mão. Quem nos visita nessa noite? Deus abençoe, abençoe. Abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá atrás também. Aqui na minha, lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe aqui na frente. Quem nos visita, estamos felizes com todos vocês. Vocês que nos visitam, vocês que são membros, vocês que estão aqui com a gente já há alguns anos, né? Mais uma vez estamos celebrando o culto ao Senhor, falando de Jesus, declarando que não há outro Deus além dele. Estamos aqui consagrando a nossa semana. Quem diz amém por isso? Eu declaro que nós teremos uma semana ricamente abençoada. Teremos uma semana próspera, uma semana produtiva, uma semana onde Deus trará respostas, uma semana onde seremos direcionados, guiados pela boa mão do Senhor. A gente merece isso, irmão? Não, isso é favor de Deus. O favor de Deus acompanha os filhos que são obedientes à sua palavra. Isso é favor de Deus, e o nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus, Ele é bom. Mesmo quando nós, algumas vezes, tomamos decisões que não era a decisão do Senhor, e nós vivemos as consequências dessas decisões erradas, porque tudo aquilo que nós fazemos tem consequência, sejam boas, sejam ruins, todo mundo sabe disso. Mas mesmo quando nós tomamos decisões erradas, mesmo quando nós não ouvimos a voz dEle, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele continua ao nosso lado, Ele continua conosco, Ele continua a direcionar a mim e a você, para que toda essa situação ela seja contornada, e no final de tudo nós possamos ver que a boa mão de Deus continuou sobre nós. Sabe o que é isso, irmão? Isso é graça de Deus. Não tem nada com merecimento, não tem nada com bondade pessoal nossa, não. Isso é graça, isso é amor de Deus. E que amor é esse, irmãos? E que amor é esse de Deus? E que misericórdia é essa? É a misericórdia do Pai, é a bondade dEle, é porque Ele é bom na sua essência, é porque Ele é gracioso na sua essência, e Ele ama nos abençoar. Ele quer abençoar a mim e a você mais uma vez nessa noite. Você pode aplaudir a Jesus no seu lugar, em celebração a esse Deus bom. Abra sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias capítulo 29, nós vamos ler alguns versículos. Essa palavra que o Senhor colocou em nosso coração hoje vai nos trazer algumas verdades que Deus, Ele pensa ao nosso respeito. Quem crê nisso? Aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. O livro do profeta Jeremias, capítulo 29, é o texto base. Eu vou dizer os versículos à medida que nós formos lendo. Jeremias 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha só, assim diz o Senhor para os exilados, que Ele deportou, ou seja, que houve uma permissão dEle para que o povo fosse deportado para o cativeiro. Versículo 8: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus está mudando sorte de pessoas nessa noite. Quem crê diz amém. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar
de onde vos mandei para o exílio. Quem diz amém por essa palavra? Eu é que sei os pensamentos a que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Todos nós desejamos viver bem. Todos nós desejamos uma vida de vitória. Todos nós pensamos isso. E quem não pensa dessa forma está muito mal, está muito doente. Esses são os pensamentos de Deus. Mas eu tenho certeza que você, em alguma hora, né? Quem sabe aconteceu com você nessa última semana, quem sabe aconteceu com você alguma vez esporádica, mas quem sabe você já se preocupou com aquilo que as pessoas, com os pensamentos daquelas pessoas ao seu respeito. Quem sabe você chegou em um lugar e você foi julgado pela sua aparência. Quem sabe você chegou em um lugar onde as pessoas começaram a lhe olhar atravessado, e você teve a certeza que eles estavam imaginando algo a seu respeito, e aquela sensação não foi nada boa. E quem sabe você até se deixou abater por esse tipo de pensamento, por esse tipo de situação. Quem sabe você até, imaginou algo que não tinha nada a ver, mas você foi tão julgado, você foi tão, olharam com um olhar tão forte para você, que isso abalou você, que isso abateu você, que isso abalou. E quem sabe você passou alguns dias, ou quem sabe um período da sua vida, imaginando que aquelas pessoas que haviam julgado você, e aconteceram situações que você foi colocado, como diz aí o ditado popular, para baixo. Isso abateu tanto você, que você passou a acreditar que você não iria sair daquela situação, que você foi tão ferido, que você foi tão ferida. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Foi tão ferido, foi tão magoado por pessoas, por pensamentos errados que tiveram ao seu respeito. Nunca foi a sua intenção, mas você foi julgado de forma errada. Já aconteceu, eu acredito que com todo mundo. E se não aconteceu com você, querido, eu não sou profeta do caos, nunca serei, mas vai acontecer. Isso, quem sabe, mexeu com você. Lembra do que o Senhor falou através de Jeremias, e aqui é algo muito importante. Olha, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane. O que é isso? Eu não posso ser dominado, eu não posso traçar momentos da minha vida por pensamentos errados, e ainda vou ser mais profundo, por palavras erradas que foram lançadas na minha e na sua vida, que não tem nada a ver com o pensamento de Deus. É a questão de não se deixar abater pelas palavras negativas, pelas situações contrárias. É a questão de não se deixar levar, por pensamentos e situações que só trouxeram mal e não trouxeram bem. Quem sabe isso tem machucado tanto você, que tem atrapalhado você de avançar na sua vida. Tem atrapalhado você de cumprir os propósitos e os bons pensamentos que Deus tem a seu respeito. Quem diz amém por isso? Quem sabe muita gente já perdeu a esperança de um bom futuro ou de algo bom acontecer na sua vida, mas eu tenho a satisfação de dizer para você que esse não é o pensamento de Deus para você. Esse não é o pensamento de Deus para você. E por que é que eu devo acreditar que Deus tem bons pensamentos a meu respeito, se eu fui tão julgado, se eu fui tão machucado, pelo simples e poderoso fato de que esse não é o pensamento de Deus para a sua vida, de que essa não é a história que Deus escreveu para você, que Deus acredita e Ele nunca está errado. Deus acredita que você terá um bom futuro e Ele nunca está errado. Quem toma porta dessa palavra? No último livro que eu li recentemente foi o Destinados a Vencer, do Chris Vallotton. Nós tínhamos esse livro, trouxemos poucas unidades. Eu peguei um desses e eu comecei a ler. E o Chris Vallotton, um dos pastores da Bethel, ele começa a falar que, ele diz assim: eu nunca pensei em escrever um livro, quanto mais vários livros. Ele conta assim que ele tinha tantas limitações que ele não sabia usar o editor de texto, ou seja, não sabia usar o Word no computador. Ele conta que ele estava
fazendo ali uma anotação para o primeiro livro que ele estava escrevendo. E ele disse que a mulher dele chegou em casa, a esposa chegou em casa, ele estava com o computador ligado, mas ao lado ele estava escrevendo tudo na mão. A mulher perguntou: oxe, por que você não está digitando? E ele fala no livro, ele muito constrangido, disse assim: eu não sei usar esse negócio. Aí ele parou assim e disse assim: como é que eu vou escrever um livro se nem um editor de texto eu sei usar? E ali ele começou a orar e foi trabalhado pelo Senhor. E o Senhor conseguiu colocar no coração dele que não eram as limitações que iriam fazer com que ele parasse, não. O Senhor capacitou, ele também fez a parte dele, ele venceu, escreveu vários livros, e ele conta nesse livro, Destinados à Vitória, exatamente isso. Como alguém que era desacreditado por todos, até por ele mesmo, conseguiu ter êxito, está conseguindo ter êxito na sua vida. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus são pensamentos de vitória, são pensamentos de paz. E quando eu li isso, eu disse: Senhor, isso é para a minha vida, e eu declaro que isso é para a sua vida, eu declaro que isso é para a sua semana. As palavras negativas, os pensamentos negativos, as situações contrárias não vão parar, não vão estagnar você. Guarde isso, é para quem tem fé, para quem guarda essa palavra no coração, toma posse, gera fé e diz assim: o meu Deus vai me ajudar a mudar as situações que eu estou vivendo. O que eu não posso é desistir, o que eu não posso é retroceder, o que eu não posso é parar. Por quê? Jeremias respondeu: porque os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, para vos dar uma esperança, para vos dar um futuro. Quem está aqui comigo que toma posse dessa palavra? Exatamente sobre isso eu quero ministrar a sua vida, a minha vida, sobre o conceito que Deus tem a nosso respeito, os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. E primeiro você tem que entender uma coisa, aí vem o primeiro princípio, primeiro pensamento para mim e para você hoje. Você é amado por Deus e nada poderá mudar isso. Você é amado por Deus e nada poderá mudar isso. Quem concorda comigo diz amém. Você é amado por Deus. O versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trarei vocês de volta para esse lugar. Em específico, esse momento era um momento muito difícil que o povo estava passando. O povo estava no exílio, o povo estava ali cativo. Era um tempo de dor. Por que isso aconteceu? Porque o povo se volta contra Deus, porque o povo esquece Deus, porque o povo começa a idolatrar falsos deuses. E aí o Senhor permite o cativeiro babilônico, e aí o povo é levado cativo. Não estava nada fácil a situação, mas mesmo assim, essa era a vontade de Deus? Claro que não. Claro que não. Mas o Senhor permite. E aí, o complemento onde eu falei agora no início, mesmo quando não é aquilo que Deus tem preparado para nós, e nós tomamos decisões erradas, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, que Ele vai nos ajudar a sair de todas elas. Eu creio nisso. É o que a palavra de Deus está ensinando. Momentos difíceis para o povo. Agora a gente tem que estar atento, porque são em momentos semelhantes a esse, são em momentos assim, que muitos começam a questionar os pensamentos e as intenções de Deus. Muitos aqui eu tenho certeza que já haviam deixado Deus, mas agora esqueceram completamente o Senhor. É no momento de dor que eu e você nós temos que guardar o nosso coração, e nós não podemos deixar de confiar nele. E nesse momento eu não posso gerenciar sozinho a minha vida, as minhas decisões. Aconteceu isso, não deu certo, estou entristecido, estou cabisbaixo, são situações naturais da vida. Deus me esqueceu. Não, Deus nunca esqueceu. Deus me deixou. Não, Deus nunca deixou. Agora eu vou fazer o que dá na minha cabeça, vou tomar as decisões de acordo com o meu coração. Não faça isso. Em momentos difíceis, não tente gerenciar sozinho, não tente tomar decisões sozinho. Satanás, ele quer lançar isso na nossa mente, ele quer lançar isso no nosso coração, momentos de dor,
Veja o que Deus permitiu acontecer. Ele deixou você, agora é você e a sorte. De jeito nenhum. Satanás, ele quis colocar isso no coração de Jesus. 40 dias de jejum, no deserto. E olha que Jesus havia sido levado pelo Senhor ao deserto para o jejum e para ser tentado pelo inimigo. E quando Jesus estava ali no final daqueles dias, com muita fome, aí o diabo aparece. Aí o que é que o diabo vai dizer? Se tu és o Filho de Deus, você está aí morrendo de fome, velho. 40 dias sem comer nada. Manda que essas pedras se transformem em pão. Faça você mesmo. Você não disse que é o Filho de Deus? Olha a tentação do inimigo. Mas Jesus, Ele é o mestre perfeito. Ele é o mestre por excelência. Ele vai dar a resposta que nós conhecemos. Ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor meu Pai, o Senhor meu Deus me trouxe até aqui. Ele me guardou até agora. E eu tenho certeza que eu vou continuar a ser nutrido por essa palavra. Jesus não vai gerenciar, Ele não vai transformar as pedras em pão. Não, de forma nenhuma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu Senhor, que coisa linda. Ele não vai gerenciar. Olha, Jesus sabia, o apóstolo Paulo sabia, os heróis da fé sabiam. Eu tenho certeza que você também sabe que Deus nos ama, e Ele nunca vai nos deixar só, que Ele está sempre trabalhando em nosso favor. Querido, guarde isso. Deus pensa em mim e em você em todo o tempo. Para quem crê, velho, esse negócio. Qual é a base? Como assim, pastor? Deus pensa em mim todo o tempo. Olha o que é que Deus fala através de Isaías. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que mama e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Aleluia. Guarde isso. Deus pensa ao meu e ao seu respeito pensamentos de paz e não de mal. Não somos definidos por aquilo que o mundo fala. Somos definidos pelo amor que o Pai tem por nós. Quem diz amém? É um amor que vai muito além da nossa compreensão. Isso é graça, irmão. Eu já falei disso. Isso é graça. Deus Deus tem pensamentos de paz e não de mal ao meu e ao seu respeito. Sabe o que é que eu entendo? É que desde sempre o Senhor tem cuidado de mim e de você, irmãos. Olha só, até aqui o Senhor guardou você. Eu amo trazer isso à memória. Eu gosto de trazer isso à nossa memória. Até aqui o Senhor nos guardou. Passamos uma pandemia. Você passou momentos difíceis. Você passou momentos de incerteza. Passou momentos de luto. Passou momentos de dor. Mas até aqui o Senhor nos guardou. Quem diz amém por isso? Eu creio que Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém a Babilônia. Olha o que é que diz o versículo 4. Hebreus 12:6 diz: pois o Senhor disciplina quem ama, a quem aceita como filho. Esse tempo na Babilônia era para o povo parar, olhar para trás, ver que estava errado com Deus. E eles precisavam dar um reset no coração. Eles precisavam voltar a beber das águas que os seus pais haviam bebido em relação a Deus. Porque se você acompanha a história de Israel, geração vai bem com Deus, geração vai mal com Deus. Geração vai bem, geração vai mal. Sempre é uma oscilação. Estava na hora desse povo que estava cativo olhar para trás e ver quem era Deus. Que aquela situação foi uma permissão para que o Senhor trabalhasse no coração e que eles entendessem e voltassem profundamente para o Senhor. Temos um ditado que diz assim: quem ama cuida, né? Quem ama cuida. Quem ama disciplina.
E é assim que Deus age diante das situações. Guarde bem isso. Deus não descarta as pessoas. Deus trata os corações. Ele não descarta. Quem descarta é o inimigo. Mas Deus não. Ele pega um vaso, está todo rachado. Jeremias vai à casa do oleiro. Vê lá como ele trabalha. Pega o barro, coloca lá na roda, começa a trabalhar. Quando aparentemente está tudo bem, está tudo perfeito, aí ele vê uma rachadura, quem sabe uma pedrazinha que entrou ali naquele barro. Sabe o que ele faz? Ele destrói. Ele pega aquele barro e aquela escultura e destrói, aquele vaso e destrói. Joga água de novo para... Mas o grande detalhe é que ele não pega aquele barro que havia formado um vaso que estava imperfeito. Ele não pega aquele barro e joga fora. Com o mesmo barro nas mãos, ele vai recomeçar. Ele vai fazer tudo de novo, até ficar da maneira como o oleiro deseja. É assim que Deus trabalha comigo e com você. As situações difíceis, irmão, para trabalhar no seu coração. Quem sabe você não precisa olhar para trás e ver assim: eu estou errando com Deus, eu estou errando com essa determinada pessoa, eu estou errando nessa situação, e Deus está sendo tão bom, que eu estou sendo tratado por Ele, mesmo em meio a essa dor. Ele não desperdiça uma dor, guarde isso, Ele não desperdiça uma dor. E tudo que Deus faz é bom. Se você crê, diga depois de mim: tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Eu acredito que se você parar um pouco e fizer uma análise da sua vida, pode ser, que você havia sonhado algo para a sua vida, que foi um sonho, você desejou muito, mas não aconteceu. E naquele momento que não aconteceu, você até se entristeceu, você até começou a questionar Deus. Mas passou o tempo, passaram os meses, quem sabe os anos. Aí você olha para trás e diz assim: meu Senhor, se eu tivesse feito aquilo, se tivesse acontecido aquilo na minha vida, aquele meu sonho, eu não estaria aqui hoje do jeito que eu estou. E o Senhor foi tão bom que não permitiu. Eu conheço uma pessoa que, desde o final da adolescência, início da juventude dela, ela sempre quis fazer um curso, sempre quis estudar para fazer medicina. Sempre quis. E ela estudava muito, ela era muito fera. Fechava as provas de simulado. E ficava entre as primeiras. E passou um ano de medicina, fez um ano de medicina, não passou. Fez o segundo, fez o terceiro, fez o quarto, fez o quinto ano. E tinha tudo para passar. E a gente não entendia por que ela não conseguia entrar naquele curso. Passou o tempo. Ela entrou em outro curso. Passou o tempo. Vieram as situações naturais da vida. Aí conversando com ela, ela diz assim: se eu tivesse passado naquele curso, naquele determinado momento da minha vida, analisando quem eu era naquele tempo e quem eu sou hoje, eu tenho certeza de uma coisa: eu não estaria vivendo os planos e os sonhos de Deus que eu estou vivendo hoje. E ela diz assim: e eu agradeço a Deus por Ele não ter permitido que aquele meu sonho se realizasse lá atrás. Porque os planos de Deus são perfeitos. Ela hoje é uma mulher de Deus, ela hoje prega o evangelho, ela hoje tem família, ela hoje tem 2 filhos e é casada comigo. E eu é que sou beneficiado disso tudo. E eu escuto a minha esposa dizer assim: como Deus é bom, como Deus é perfeito. Às vezes a gente demora a ouvir a voz de Deus, às vezes a gente demora a ouvir o que Deus está falando. Às vezes nós não queremos ouvir porque é um desejo tão grande, é um sonho. E Deus está falando: filho, não é isso que eu tenho para você. Filho, não é isso. Escuta a minha voz, não gerencie em meio a essa dor. Toma uma decisão baseada naquilo que eu tenho para você e não no seu coração. Aleluia. Querido Deus, governa todas as coisas.
Os processos, de novo, pastor, falar sobre o processo. Nossa, quem não passa um processo? Hoje pela manhã, não foi no culto das 5 horas. Eu dei uma palavra que eu disse assim: queridos, nós precisamos ter um olhar muito além do processo que eu estou passando hoje. Eu preciso ter um olhar muito mais além, preciso olhar muito mais à frente. Eu não posso ter o meu olhar só para aquilo que eu estou vivendo hoje. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Sabe o que é que Paulo vai dizer? Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu estou passando, tem contribuído para o crescimento do Evangelho. Tudo cooperou para o crescimento do Evangelho. E Paulo passou provação? Não passou uma, nem passou duas, passou várias. E ele vai escrever aos Filipenses, aquela que é considerada a carta da alegria. Ele vai escrever onde? Numa prisão em Roma, acorrentado a um soldado romano, no turno de 4 horas. Aí ele vai escrever: preso, acorrentado a um soldado. Meus irmãos, tudo que eu vivi, tudo que eu estou vivendo tem cooperado para o crescimento do Evangelho. Aí você vai lá para o livro de Atos 24, 25. Bom, 24 ou 25. Você vai ver que tudo começa com a trama dos judeus querendo matar o apóstolo Paulo. Aí ele vai lá, vai ser preso, fica no petróleo de Herodes. Depois, vai ser julgado por Félix. Depois Félix sai do poder, vai ser julgado por Festo. Aí depois desse julgamento ele vai dizer assim: eu quero ser julgado pelo imperador, quero ir para Roma. Aí Atos vai dizer assim, que Festo vai dizer assim, está escrito lá em Atos. Bom, ele poderia até ser liberado, mas como ele pediu para ir para Roma é que ele vá. Aí ele vai e pega um navio, do navio um tufão, aí o navio vai a pique, aí ele chega na ilha de Malta, Quando começa ali a esquentar, vai ali na fogueira, uma víbora o ataca, todo mundo achava que ele ia morrer. Ele pega a víbora e joga no fogo, e ela que se queima para lá. Sai ileso porque o Senhor era com ele. Vai chegar em Roma, está preso. Ele vai dizer que tudo aquilo havia cooperado para a pregação do Evangelho. Sabe o que estava acontecendo? Diante daquele processo que ele estava vivendo, diante daquela prisão, o Evangelho do Senhor estava chegando no coração do Império Romano, no palácio de César. A guarda pretoriana que cuidava dele, um soldado a cada turno de 4 horas ali acorrentado a ele. Eles estavam ouvindo o Evangelho e os soldados estavam todos se convertendo. Eles se convertiam, chegavam em casa, a esposa convertia, o filho convertia. Toda a guarda pretoriana estava sendo evangelizada por Paulo. Porque aprove a Deus levá-lo a Roma. E ele não manda uma carta para os filipenses, dizendo assim: eu estou preso. Que coisa, entreguei a vida para Jesus, agora estou preso. Não, ele não vai enxergar a prova, ele não vai enxergar a prisão, ele não vai enxergar o processo, ele vai enxergar muito mais além. É isso que eu e você nós temos que enxergar. Existe um plano, existe um propósito de Deus muito mais além para as nossas dores. Existe um plano, um propósito de Deus que a gente não está enxergando hoje, mas eu sei que meu Redentor vive, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, eu sei que as coisas vão mudar e eu vou ter vitória, porque Deus tem pensamentos de paz e não de mal a meu respeito. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, e o que é que eu faço diante dessa prova? O que é que eu faço diante desse processo? Querido, é fundamental que você mantenha o seu coração bom. Você não pode deixar que o seu coração fique contaminado, esteja contaminado com todo aquilo, com toda a prova que você está passando. O que é que eu faço? E o que é que eu faço, pastor? Ore. Venha para a igreja. Cante louvores. Escute palavras de bênção. Não escute os profetas do caos. Não escute aqueles que diante da sua dor vão dar uma de amigo de Jó. Só, já está mal, já fica dizendo: eu não disse? Está vendo? Eu disse, você não tivesse feito. Não, irmão, para com isso, vamos ter sabedoria. Mantenha o seu coração bom.
Guarde seu coração com a palavra de Deus. Deus está no governo, Deus está no controle do tempo todo. Eu tenho certeza que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. E Ele deseja sim nos dar um futuro lindo. Olha, querido, olha mais uma vez. Escute o que Jeremias disse. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não vos causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O plano de Deus nunca é fazer você sofrer. O plano de Deus nunca é mandar uma doença. Não, Ele é Deus, Ele é Deus de vida, meu querido. É porque eu adoeci por conta do pecado, por conta do mal. Por conta do mal. Ah, pastor, e por que a tragédia acontece? Não tem que pensar. Sempre vão acontecer. Mas por que é que tudo isso está acontecendo comigo, querido? Já disse. Muitas vezes não temos resposta agora, mas à frente pode ser que a gente tenha uma resposta. Se eu não estiver aqui na terra, no céu eu vou ter, de certeza. No céu eu vou ter, de certeza. Mas eu tenho que guardar o meu coração e entender que Deus, Ele nunca vai mandar uma doença, Deus nunca vai mandar uma tragédia, Deus nunca vai mandar um vírus. Não. Tudo isso é consequência do pecado original. Mas com Deus nós atravessamos tudo isso. Quem diz amém por isso? Com Deus a gente passa. Com o Senhor nós atravessamos dores, mortes, perdas, derrotas em algumas batalhas da vida. Atravessamos tudo isso. Aí a gente pode dizer no final do dia: rapaz, o Senhor me ajudou. Estou fechando mais um dia, estou vivo, meu Deus, estou com saúde. Posso estar passando por um momento de doença, um momento de alguém na família estar doente, mas eu creio que Deus vai dar a vitória. Irmão, isso é fé, irmão, isso é para quem tem Jesus. Eu tive a oportunidade de conversar certa vez com um homem que estava passando por um tratamento de câncer. E eu ouvindo aquele homem, passando por aquele processo da quimioterapia, e ele dizendo assim: ó, pastor, hoje eu entendo porque é que eu estou doente. Aí eu disse: é mesmo? Me conta essa história. Aí ele disse: eu estou indo, fico lá o tempo, recebendo o medicamento, sei lá, o tratamento que ele fazia lá. E naquele tempo, eu chego lá exalando alegria. Eu chego lá dizendo que as coisas vão ficar tudo bem. Eu chego lá falando do amor de Jesus. Quem senta do meu lado escuta falar de Jesus. E eu estou doente do mesmo jeito que eles estão. E eu falo do amor de Deus. Eu dentro dessa situação, eu disse: meu irmão, você aí está cumprindo o ídolo do Senhor. Que Deus lhe dê graça, que Deus lhe dê saúde, que você vença esse tratamento e que você seja um instrumento de Deus para levar a palavra para aqueles que estão desesperançados. Por que isso acontece? Não sei. Mas ele está lá cumprindo o ídolo do Senhor naquele lugar. Eu chego lá, irmão, eu não chego. A maioria de nós não vamos chegar. Na sexta-feira eu fui na UTI infantil da Unimed fazer uma visita ao filho do nosso irmão Igor, que toca aqui com a gente, Igor Cabeleireiro, de guitarra. Eu cheguei lá para orar, mas antes ele mandou uma mensagem para mim: pastor, esse tem sido um tempo onde Deus está me tratando. Meu filho está aqui, o nenê está entubado, mas Deus está falando comigo. Deus está trabalhando no meu coração. Deus está falando. Deus está agindo. Eu disse: filho, eu vim para cá só para dar um abraço em você, para dar um pouquinho de óleo da unção, para orar por ele. Eu orei pelo menino. Mas ele disse assim: eu sei que Deus está no governo, eu sei que Deus está no controle, eu sei que Deus está à frente. Sabe quem é que enxerga dessa forma? É quem é crente, irmão. É quem tem Jesus. É para quem sabe que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. E Ele nos dará uma esperança e um futuro. Aleluia.
Eu quero deixar aqui o último pensamento de Deus para mim e para a sua vida nessa noite. Sabe qual é? Deus pensa em ter todo o seu coração. No final das contas é isso. É Deus ter o nosso coração. O versículo 3 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem, quando me procurarem de todo o coração. Ah, irmão, o seu coração, responda aí no seu coração. O seu coração pertence a quem? A quem? A quem o seu coração tem pertencido? Porque o nosso coração pertence a alguém. Pertence a um ídolo. E que seja Jesus. E que seja Jesus. A gente tem que ter muito cuidado. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ah não, pastor, porque o meu sonho é ter a minha casa, é viajar, é prosperar. Meu sonho é ser bem sucedido na vida. Muito cuidado. Tudo isso é lícito, tudo isso é o plano, é o projeto de Deus. Agora cuidado para que isso não seja o Deus do seu coração. Ah, pastor, eu sonho em me casar, amém. Mas que o seu objetivo de vida não seja em prioridade o seu casamento, mas seja quem? Deus. Ah, pastor, meu objetivo da vida é ser milionário, amém. Seja milionário para abençoar o reino de Deus. Ei, seja milionário para abençoar o reino de Deus. Ganhe muito dinheiro, muito mesmo. E que você não seja possuído pelo recurso, mas que você saiba possuí-lo. Meu irmão, eu creio que Deus, olha, guarde isso. Eu creio que Deus está liberando uma unção para o povo dele ganhar dinheiro, velho. Quem disse amém, recebeu aí. Porque nós precisamos de recursos para que o reino de Deus ele possa progredir. Ou não é assim? Ou não é assim? O pastor Múcio falou do sonho da gente, da livraria. Glória a Deus, lindo, amém, joia. Mas e aí, como é que vai fazer? Real, filho. Que eu e você vamos tirar do nosso bolso, vamos contribuir. Irmão, tem tanta coisa para a gente fazer. A gente precisa, agora, irmão, eu disse, meu Deus, para o mundo é tão fácil fazer as coisas, não. Não é tão fácil fazer as coisas. Está aqui na nossa cidade, ó. Está aí, né? Show o mês de junho todo, topado ali, Jaraguá, é ou não é? 300 mil pessoas, um som, uma estrutura. Eu passei algumas vezes por Jaraguá quando estava montando. Eu fiquei indignado, velho. Mas isso sou eu, na minha falha, no meu coração ruim. Como é que pode um negócio desse? Uma estrutura dessa, um som desse, tudo pronto para que gente venha aqui, escute as músicas, mas saia daqui, né? Para cometer adultério, para cometer a bebedeira, para cometer, quem sabe, chegar em casa bater no marido, bater na mulher, né? Acidente de carro, demônio que sua fera ali, tudo em misericórdia. Meu Deus, como é fácil para o mundo. E às vezes a gente quer trocar o som, não tem o recurso ainda. Quer construir a livraria, não tem o recurso. Quer fazer um evangelismo de impacto, não tem recurso. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu repreendo isso em nome de Jesus. O Senhor vai mandar os recursos e nós vamos fazer muito melhor. E nós vamos fazer com muito mais qualidade, porque é para o reino de Deus. Querido, quando nós fazemos bem feito, guarda essa frase. Olha, veja bem, quando nós fazemos algo bem feito, quando nós, né, entregamos o nosso melhor, nós honramos a Deus e nós honramos as pessoas. Excelência honra os céus e abençoa as pessoas. A gente tem que fazer tudo com excelência. Para o Senhor tem que ser o melhor. É para Jesus, vai de qualquer jeito. Não, de jeito nenhum. Não, de forma alguma. Deus, Ele quer ter o seu coração. Ele quer governar. Ele quer dominar o seu. Ele quer que você o tenha como o único e suficiente Salvador. Muito mais do que os planos de paz e não de mal. Sabe o que é que conta no final de... Sabe o que é que vai contar no final de tudo? Sabe o que é que vai contar?
prosperando nessa terra de forma material ou não, tendo os sonhos realizados aqui nessa terra ou não, sabe o que é que vai valer? É a gente chegar no último dia e nós ouvirmos da boca do nosso Jesus: entra, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, entra no céu, vai viver aí eternamente. Glória a Deus. No final isso é o que conta. Ouvir da boca do nosso Deus: vai, servo bom e fiel, vai. Meu Deus. Para que isso aconteça, você tem que abrir o seu coração para Ele e deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Aleluia. Escuta essas palavras do profeta Miqueias: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em demonstrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Palavra linda. Que você hoje seja profundamente marcado pelo amor, pelo perdão, por novos começos, por uma restauração de Deus. Que você seja marcado nessa noite por esses pensamentos de Deus, que são de paz e não de mal. Que você seja marcada pela grandeza dos pensamentos de Deus a seu respeito. Aleluia. O que Deus pensa de mim e de você é o que mais importa. Não perca suas energias com os pensamentos que não vêm de Deus. Não perca suas energias com os planos que não vêm de Deus. Seja governado por esse pensamento do Senhor. Viva os planos, viva os sonhos dele. Deixa ele trabalhar na sua vida, deixa ele trabalhar no seu coração. Que o seu ídolo, o ídolo do seu coração, seja o Deus vivo e verdadeiro. Que o ídolo do seu coração seja Jesus. E que você e eu, nós possamos aprender com ele todos os dias a ter uma vida conforme a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Você diz amém por isso? Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor. Se você puder, aplauda ele no seu lugar, celebre ele.